Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Alexandre do Casal com Juros e hoje vou falar sobre um tema muito legal com vocês, que é o lado sombrio do dinheiro, como a ganância e a avareza, elas podem destruir as suas finanças e a sua vida. Então vamos lá que vai ser um conteúdo bem bacana. Aqui no canal a gente fala muito que o dinheiro ele pode trazer mais liberdade financeira, pode ajudar a gente a alcançar os nossos sonhos, pode trazer uma maior qualidade de vida. Só que hoje nós queremos falar sobre o outro lado da moeda do dinheiro, que seriam a avareza e a ganância. A gente quer falar sobre esses dois lados porque eles existem. Aposto que se você parar para pensar, você vai lembrar de alguém que é avarento e alguém que é ganancioso. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre esses conceitos. O que é ser ganancioso? Eu vou ler o que está aqui na definição para vocês. A ganância é o desejo excessivo por riqueza ou bens em uma intensidade que ignora a moralidade, a ética e até a própria segurança. É aquela sede insaciável por mais. Resumindo, a ganância é aquela vontade de ter cada vez mais dinheiro. E essa vontade, ela, às vezes, pode até ser desenfreada, que a pessoa deixa de respeitar os limites legais para alcançar esse dinheiro. Um exemplo disso é o Bernie Madoff. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi preso pelo maior esquema Ponzi da história. Vou deixar um link aqui para vocês, um documentário que é bem bacana sobre a história dele. Antes do Bernie começar esse esquema fraudulento de pirâmide financeira, que era o esquema Ponzi, ele era um empresário já reconhecido, que já tinha uma grande fortuna, que já tinha uma corretora. Então, a gente começa a pensar, o que levou esse homem a querer mais dinheiro? E a gente chega à conclusão que provavelmente era a incapacidade dele de reconhecer que o que ele já tinha era suficiente para ele. Ele queria mais dinheiro, ele queria mais poder e ele correu atrás disso de uma forma obcecada, até de uma forma que se tornou um vício para ele. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a ganância, porque a ganância, ela deixa a gente cega, ela faz com que a gente busque o dinheiro sem pensar se aquilo lá é seguro para a gente, se é seguro para a família da gente. Então, a gente começa a ficar com uma fumaça diante dos olhos que a gente só consegue ver uma coisa, né? Só consegue ver o dinheiro e não vê as outras coisas ao redor. E isso pode colocar em risco toda a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao redor de nós. E agora eu vou falar sobre a avareza. Enquanto a ganância é aquela vontade excessiva por conseguir mais dinheiro, a avareza é aquele desejo excessivo por não gastar dinheiro, é aquele desejo excessivo por juntar dinheiro e deixar ele lá guardado. É aquela pessoa com a mão fechada, que não quer gastar dinheiro por nada. Posso que você conheça uma pessoa assim. Essa pessoa é uma pessoa doente de espírito, é uma pessoa que vive em um mundo de escassez e um mundo de medo. Às vezes ela cresceu numa família que não tinha muitas condições, que as coisas eram muito difíceis, então ela desenvolveu esse problema de escassez. Ela acha que ela não pode gastar com ela, ela acha que aquele dinheiro vai proteger ela de uma coisa muito grande, só que conforme as coisas na vida acontecem, ela acha que nada é digno o suficiente dela pegar aquele dinheiro para gastar, e ela só deixa aquele dinheiro parado lá no banco. E o avarento, ele não se preocupa com as pessoas ao redor dele, ou ele até se preocupa, mas ele não consegue fazer nada porque ele acha que o dinheiro dele não é digno para aquela coisa. E como exemplos práticos, a gente pode trazer aquela pessoa que às vezes está doente, precisa fazer uma consulta médica, tem dinheiro no banco e ela não gasta em uma consulta particular. Outro exemplo é aquela pessoa que sai às vezes para um restaurante, sai para um lugar bacana e ela não consegue se sentir plena nesse lugar. Ela só fica pensando no dinheiro que ela está gastando, ela não consegue se sentir feliz naquele ambiente. Outro exemplo é um indivíduo que às vezes tem dinheiro, mas ele não quer fazer nada pela casa, ele não quer ajudar com uma pintura, ele não quer ajudar, às vezes, comprar alguma coisa para dentro de casa, ele fica ali, ó, com a mão fechada, sendo munheca. Nessas duas situações, de ganância e de avareza, é o dinheiro que acaba controlando o indivíduo, e não o indivíduo que controla o dinheiro. E se a gente não
trabalhar isso dentro de nós, essa ganância, essa avareza, a gente pode se tornar pessoas assim. Algumas formas de evitar isso é conversando com o nosso cônjuge sobre o que é suficiente para nós. Quanto dinheiro a gente precisa para realizar os nossos sonhos, para ter uma casa confortável, ter um carro bom. Então, são coisas que, se elas são definidas, a gente consegue ter mais claro do que é suficiente e a gente não se sente numa busca eterna pelo mais. Outro exemplo também é sobre praticar a gratidão. A gente precisa parar e ver também o que a gente tem hoje, a gente precisa agradecer pelo presente. Isso nos tira do foco que a gente tem no futuro e nos traz o foco para o aqui e agora. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente às vezes já vai ver que a gente já tem uma casa confortável, um carro bom, a gente já tem muitas das coisas que são o suficiente para trazer felicidade para a gente. E a gente precisa investir em conhecimento, não só investir o dinheiro. Porque quando a gente investe em conhecimentos, a gente consegue obter novas informações, a gente consegue aplicar, às vezes, o nosso dinheiro de uma forma melhor, que ele renda mais, vai então desprender a gente um pouco desse sentimento de escassez que a gente tem com a avareza. É importante também a gente buscar outras fontes de renda, se às vezes a gente já tem um perfil um pouco mais avarento, porque às vezes o avarento ele foca naquele valor em si, digamos, ele defina R$500 para fazer aporte, ele fica preso àquilo lá, ele sabe que ele precisa fazer aqueles aportes e que não vai sobrar dinheiro para ele comprar uma roupa ou para uma questão de saúde. Então, às vezes, ele precisa buscar outras fontes de renda para que ele consiga juntar um dinheiro para resolver essas questões mais imediatas que trazem uma qualidade de vida melhor para ele. E também aprender a compartilhar. Às vezes, o avarento, ele fica muito fechado no mundo dele, ele fica pensando só nele e quando ele faz um gesto de entregar alguma coisa para outra pessoa, de se doar para outra pessoa, ele vai começando a ver que aquilo lá é um exercício e que aquilo lá pode fazer bem para ele. E concluindo o nosso vídeo aqui, eu quero falar para vocês que o dinheiro, ele é um servo excelente, ele é um trabalhador excelente, mas ele é um mestre terrível. Explicando isso, o dinheiro, quando ele trabalha para a gente, é ótimo, mas quando a gente se torna escravo do dinheiro é terrível, porque a gente só pensa em dinheiro, a gente acorda de manhã pensando no dinheiro que a gente tem na conta corrente, a gente fica o dia todo matutando a questão do dinheiro, a gente vai dormir pensando em dinheiro e isso não é saudável, isso não é bom. A nossa vida não se resume só ao dinheiro, a gente tem que buscar dinheiro que tragam felicidade, que tragam uma qualidade de vida boa para a gente, que façam com que a gente tenha mais tempo com a nossa família, que é o mais importante, porque quem vai se lembrar de nós depois é a nossa família. E o dinheiro que a gente vai deixar lá no banco vai ficar para a nossa família também. Mas não adianta a nossa família ficar com um monte de dinheiro e não ter boas lembranças da gente. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio em relação a essas questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!